Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos no dia de hoje dando sequência ao nosso grupo de estudos de leitura e reflexão acerca dos contos do livro Vivendo com os Mestres do Himalaia. É uma alegria para mim estar aqui dando continuidade a isso e ter vocês comigo. Antes de nós avançarmos para o nosso conto de hoje, eu tenho apenas um comunicado, uma informação, igual às outras vezes, mas que, como ainda está em tempo, acredito que seja benéfico trazer esse convite aqui. Peço também que, se você não for inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando todos os nossos conteúdos que agora estão mais assíduos. Mas o primeiro convite que eu tenho a todos é que, caso tenham interesse de participar da nossa próxima turma da Jornada da Meditação, as inscrições estão abertas. O link para ter mais informações sobre a turma que inicia agora em agosto está aqui na descrição do vídeo. São 20 encontros ao longo de 10 semanas, onde a gente aprofunda não só a nossa prática, mas também os estudos que são necessários para que a gente possa ter um pouco mais de êxito na nossa prática meditativa. E claro, o que eu sempre comento, que considero mais importante, é que nós estaremos juntos num grupo, num núcleo de pessoas comprometidas com o caminho da meditação. E isso nos conecta a um campo, a uma egrégora, tanto física quanto também as realidades dos nossos amigos espirituais, que facilita muito a nossa prática. Então fica o convite para quem tiver interesse. Ainda restam 12 ou 13 vagas, não tenho certeza. Não são muitas, né? É no máximo 15 vagas que a gente coloca, no máximo 20, perdão. Então fica esta sugestão. Tem os outros links aqui embaixo também, caso você queira se inscrever para receber as meditações gratuitas ou participar do nosso canal no Telegram, onde eu compartilho também contos diários, não apenas aqui do livro. Na verdade, até agora não compartilhei nenhum deste livro, compartilhei de outras tradições, para que a gente possa avançar com outras reflexões e outros contos. E ainda tem as minhas redes sociais, caso queira me seguir. Então, dito isso, dados os recados iniciais, vamos adiante no nosso Vivendo com os Mestres do Himalaia. Estamos ainda no capítulo 3, na página 100 do livro. Quem desejar acompanhar a leitura, lá no canal no Telegram está colocado o PDF do livro, fica também a sugestão. E este conto, o primeiro de hoje, chama-se Prática Única do Tantra e está na página 100. Vamos lá. Meu condiscípulo, cujo pai era um douto pandita sanskritista, procedia de Madnepur, na Bengala, quando completou 18 anos de idade. Antes que eu o conhecesse, a família o forçou a casar. A cerimônia do casamento estava sendo realizada ao anoitecer, o que se ajustava perfeitamente aos seus planos. Durante um matrimônio hindu, a noiva e o noivo participam de uma cerimônia do fogo e dão 7 voltas em torno da fogueira. Na 4ª volta, ele interrompeu o ritual e começou a correr pelos campos. O pessoal presente na festa do casamento não lhe compreendeu o procedimento e saiu-lhe no encalço, mas não conseguiram pegá-lo. Ele caminhou vários dias até alcançar as margens do Ganges e se pôs a seguir o rio à procura de um mestre espiritual. Durante 6 anos passou por muitas experiências, mas não se lhe deparou mestre algum. Só encontrou quando conheceu meu mestre no Himalaia de Srinagar. Ao se defrontarem, meu mestre abraçou-o e sentiu que já se haviam conhecido. O meu condiscípulo viveu 3 meses com meu mestre e depois recebeu instruções para ir a Gangotri, onde moramos juntos numa caverna.
Num dado momento, se pôs a falar sobre sua cidade natal, Medinapur, e me disse que, se eu algum dia a visitasse, deveria dizer à família que ele se tornara um renunciante e que vivia no Himalaia. Pouco depois disso, visitei-lhe a casa e conheci a mulher com a qual deveria ter se casado. Ela estava esperando pela sua volta. Eu sugeri que se ele casasse com outra pessoa, visto que a cerimônia de casamento não tinha sido completada. Ao ouvir de mim tal conselho, ela explodiu. Vós e o vosso condiscípulo sois adoradores do diabo e não de Deus. Ela estava tendo um acesso de cólera e raiva. Voltei para minha choupana, fora da aldeia. Naquela região não se praticava, naquela região se praticava o Tantra. O Tantra é uma ciência, a ciência de transformação integral do nosso ser, transformação da consciência. Acredita-se que é o caminho mais rápido para transformação, ascensão da consciência. E quase todas as casas dessa área adoravam a Mãe Divina, a famosa, chamando de Mahakali. E eu ouvira muita coisa a respeito do Tantra e já lera alguns livros. E desejava conhecer alguém que me fizesse de fato uma demonstração das suas práticas para desvanecer as minhas dúvidas quanto à validade delas. Um dos primos do meu condiscípulo naquela aldeia apresentou-me um maometano, cultor do Tantra, que já completara 92 anos de idade. Eu fui vê-lo e conversamos durante 3 horas. Ele era famoso ali como Maulabi, sacerdote que dirige as orações nas mesquitas e conhece o Corão, a Bíblia Sagrada do Islã. Na manhã seguinte, Maulabi me levou a um lagozinho fora da aldeia. Também levou uma galinha. Primeiro amarrou a galinha com um barbante e a seguir amarrou a outra ponta do barbante em uma bananeira. Me disse então que me sentasse e observasse tudo com muita atenção. Ele estava murmurando qualquer coisa e atirando uns feijões no barbante. A galinha agitou-se um pouco e logo se imobilizou. A galinha está morta, disse ele. Eu pensei, isso não significa ser criativo. É um poder muito mau, aliás. É uma espécie de magia negra. Ele pediu que me certificasse da morte da galinha. Posso conservá-la debaixo da água por algum tempo? Perguntei. À vontade, consentiu ele. Mantive então a galinha debaixo da água por mais de 5 minutos e em seguida tirei de lá. Ao que me constava, ela estava morta. Logo depois, ele lhe devolveu a vida, executando o mesmo ritual de jogar feijões no barbante e murmurar qualquer coisa. Isso, com um efeito, me abalou. Agora, continuou ele, amarra uma ponta do barbante na bananeira e outra no teu pulso. Mostrar-te-ei algo diferente. Mas em vez de fazer o que ele me dizia, comecei a correr o mais rápido que pude, na direção da aldeia, deixando o velho Maulabi e sua galinha para trás. Quando cheguei à aldeia sem fôlego, os aldeões não sabiam por que eu corria tanto. Contei-lhes que o velho Maulabi queria me matar, mas ninguém acreditou em mim, pois naquela região ele era havido por um homem muito santo. Então pensei, é melhor eu sair deste lugar e seguir o meu caminho em vez de ficar procurando por milagres. Dali fui para Calcutá, onde fiquei alguns dias em casa do presidente do Supremo Tribunal, R.P. Mukherjee. Quando lhe contei minha experiência, lhe perguntei se eu a imaginara ou se fora vítima de alguma alucinação. Ele disse, não, essas coisas acontecem. Mais tarde indaguei de alguns sábios como podia realizar-se um milagre dessa natureza. Eles, naquela ocasião, não souberam me explicar.
embora reconhecessem que a província de Bengala era muito famosa por tais práticas. Contei a história ao meu mestre e ele, rindo de mim, falou: precisas entrar em contato com toda a sorte de coisas, se bem não devas tentar praticá-las. Basta-te seguir a disciplina que te foi dada. Conclusão: esse tipo de Tantra não é a verdadeira ciência do Tantra, mas sim uma ramificação do Tantrismo. Usa-se o poder da mente de inúmeras maneiras. Sem conhecimento da meta da vida, as faculdades mentais podem ser dirigidas negativamente em detrimento de outros. Mas, ao cabo de contas, ou seja, ao fim das contas, o abuso dos poderes mentais acaba destruindo aquele que o pratica. Ainda existem pessoas com poderes tântricos, mas em 100, uma delas é autêntica e as outras 99 são meros mágicos. E esta palavra, mágicos, é muito curioso ou curiosa porque existem sim inúmeras espécies e tipos de magia. Existem aquelas... E o que são essas magias, né? São simplesmente conhecimentos de manipulação dos elementos da natureza. Por exemplo, neste caso de remover a vida e depois doá-la novamente, podemos dizer que é uma espécie de domínio e controle sobre o prana, sobre o chi, sobre a energia vital, sobre os corpos, né? Sobre si mesmo, provavelmente este senhor Maulhabi tinha, mas também sobre outros seres. Aí é um processo alquímico que, utilizado para o bem, né? A alquimia fazia inclusive as plantas crescerem com mais agilidade. De que forma? Cedendo, doando, acelerando o processo de energia vital de prana em volta dela. Mas da mesma forma como se coloca, se fazendo o processo inverso pode-se retirar. E assim essa planta desfalece ou o que quer que tenhamos colocado a nossa atenção ali para executar o processo. Dominar as energias da natureza pode-se inclusive fazer chover, né? E é curioso, a gente encontra inúmeros mestres que eram inclusive contratados pelos governos para que fizessem chover sobre as plantações, para que a população tivesse o que comer. No livro O Senhor da Dança, que conta a história de Chegdu Tulku Rinpoche, ele conta mais ou menos como que ele fazia para fazer chover quando era contratado para isso. Há inúmeros outros livros que descrevem esses poderes psíquicos, mas dentro da tradição do yoga, e este livro aqui, ele está dentro da tradição do yoga, não é muito exaltada e elevada esses siddhis. O que são os siddhis? São os poderes psíquicos. Embora, quando tenhamos a disciplina no nosso caminho, nós vamos tendo mais consciência, e tendo mais consciência, temos também a capacidade de organizar a natureza e as energias naturais da forma que bem entendermos. Mas essas magias, elas existem em muitos níveis. Dentro até mesmo do livro O Eco dos Druidas, que o Yuri Levy escreveu a partir do Nolando, um espírito druida, ele coloca ali quais são os 4 tipos de magia: a magia pálida, a magia negra, a magia cinzenta e a magia branca. E aí a gente poderia falar até num outro momento o que são esses 4 tipos de magia. E até já comentamos lá pelo canal do Pava, mas de forma muito resumida, a magia pálida é aquelas pessoas que todos nós temos, né, em algum nível, uma capacidade de manipulação da natureza. Senão a gente não construía casa, senão a gente não plantava alimentos, senão nós não fazíamos nada. As nossas mãos, elas têm a capacidade de causar transformações, mas as nossas forças mentais também. Então a magia pálida são todas aquelas pessoas que nem desconfiam que têm esta capacidade, este poder.
de fazer as transformações da natureza. E isto é algo muito ruim, né? Porque se colocam como vítimas e que estão à mercê das manipulações dos movimentos alheios, quando essencialmente isso não é verdade. A magia negra é quando nós utilizamos estes poderes de manipulação da energia da natureza de forma egóica, simplesmente para ao nosso bel prazer e desejando ganhar vantagem em relação a algo naquilo ali. A magia cinzenta é quando nós temos boas intenções, não necessariamente um ego muito exacerbado, mas ainda assim não estamos em comunhão com a vida e mesmo tendo boas intenções, a gente acaba interferindo de uma forma não harmônica ou não sendo da melhor forma possível. Aí surge, quem sabe, aquele ditado, né? Que aquele lugar lá, o inferno, está cheio de boas intenções. Que não é assim, é de boas intenções, o inferno está cheio, né? Então, a gente tem boas intenções, mas ainda assim não temos a compreensão total e a consciência total para fazer as melhores interferências. E a magia branca, aí sim, aí ela já é puro altruísmo, é a transformação que os mestres fazem em nós, em si, ao seu redor e na vida. É quando se tem uma profunda compreensão, uma profunda sabedoria e ainda assim utiliza-se dessa sua capacidade para transformar positivamente as questões que se aplica a atenção e o empenho. É isto. E ótimo, vamos agora para o nosso próximo conto, que chama-se Cometeste Muitos Roubos. Vamos lá, cometeste muitos roubos, e eu peço mais uma vez que, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos que estão cada vez mais assíduos, como comentei no início do vídeo. Então, inscreva-se e vamos lá. Em minha mocidade, eu andava à busca, catando milagres. E certa vez, ao ver um indivíduo deitado num leito de pregos, eu lhe perguntei: eu gostaria de poder fazer isso. Não podes me ensinar? É claro que posso, replicou o indivíduo. Mas primeiro terá de pedir esmolas para mim e me trazer dinheiro. Se me prometer dar todo o dinheiro que tens, eu te ensino. Uma depois da outra encontrei muitas pessoas assim, que se desprezavam mutuamente dizendo: ele não é nada, eu te ensinarei algo melhor. Uma dessas pessoas tinha uma grande agulha de aço, que enfiava no próprio braço, atravessando de lado a lado, e me declarou: vê, não há sangradura. Eu te ensino a fazê-lo, e poderás ganhar muito dinheiro com essas demonstrações. Mas terás de tornar-te meu discípulo e me dar parte do que ganhares. Na verdade eram, entre aspas, místicos empresários, né, que não tem muito sentido com a alquimia e transformação elevada da consciência. Mas enfim, vamos ver. Deixei-o e fui ter com outra pessoa que muita gente respeitava. Eu queria saber por que tantos o seguiam e perguntava a mim mesmo: que conhecimento exclusivo ele possui? Será um sábio? Será ele um grande yogi? Fiquei com ele junto até que todos se foram. Quando ficamos a sós, ouvi ele me perguntar: qual é o hotel mais luxuoso que conheces? Em Londres, o Savoy Hotel. Então me dê 100 rúpias que te arranjarei um pouco da comida deliciosa desse hotel. Dei-lhe então 100 rúpias e de repente surgiu diante de mim um pouco de comida exatamente como se preparava no hotel. Em seguida, lhe pedi um pouco de comida de Hamburgo, na Alemanha. Paguei-lhe
e dessa feita 70 rúpias, e ele satisfez o meu pedido. Apareceu o prato exatamente ao qual eu solicitei. Eu pensei, por que hei de voltar para o meu mestre? Ficarei com este homem e todas as minhas necessidades estarão satisfeitas. E então, sem nenhum contratempo, poderei meditar e estudar sossegado. Que tipo de relógio desejas? Perguntou ele. Bom, já tenho um bom relógio. Eu te darei um melhor, prometeu ele. E então cumpriu a promessa. Quando olhei para o relógio, refleti. Este relógio é fabricado na Suíça. Ele não está criando estas coisas. Ele limita-se a fazer um truque, transportando-as de um lugar para o outro. 2 semanas depois voltei à sua presença, inclinei-me diante dele, fiz-lhe uma massagem com óleo e ajudei-o a cozinhar a comida. Ele ficou satisfeito e ensinou-me a fazer coisas semelhantes às que tinha feito. Me pus a praticar, até que um dos swamis do nosso mosteiro surgiu e começou a me esbofetar, me interpelando. O que está fazendo? Em seguida, me levou para junto do meu mestre, que me disse: cometeste muitos roubos. Que roubos? Perguntei. Pedes doces e estes chegam a ti procedentes de uma loja. Os doces desaparecem da loja e o dono não sabe o que lhe aconteceu. Prometi ao meu mestre nunca mais fazer isto. Mais tarde, conheci um homem que trabalhava como vendedor numa loja de máquinas de costura em Delhi. Falei-lhe de um Adi e seus poderes e disse o vendedor: se ele conseguir trazer uma máquina de costura Singer da minha loja em Delhi, eu o considerarei o maior homem vivo e o seguirei pelo resto da vida. Por isso fomos ambos à procura e pedimos-lhes que realizasse o milagre. E disse ele: irei trazê-lo. E simplesmente a máquina apareceu. Depois, no entanto, o vendedor ficou preocupado, imaginando o que poderiam dar pela falta da máquina na loja e acusá-lo de havê-la roubado. O Agi tentou devolvê-la, mas não conseguindo, abriu a carpir-se e a lamentares. Perdi, assim, os meus poderes. O Adi esse começou a lamentar e disse: perdi os meus poderes. Quando o vendedor regressou a Delhi, ele levou a máquina consigo. Entre mentes na loja haviam dado pela falta da máquina e apresentado queixa à polícia. Esta encontrou-a em poder do vendedor, que foi levado ao tribunal. Ninguém acreditou na sua história e lhe castigaram. Tive muitas e muitas experiências desse gênero e insultava a miúde meu mestre, dizendo-lhes: existem pessoas que têm poderes maior do que os vossos. Eu gostaria de segui-las. E ele replicava: pois bem, então segue-as. Eu quero que cresças e seja grande. Não tens obrigação de me seguir. Mais tarde, compreendi que a maioria desses fenômenos são truques, e quando se lhes confirma a autenticidade, são magias negras. A espiritualidade nada tem a ver com tais milagres. O 3º capítulo dos Sutras da Yoga, ou seja, o Yoga Sutras, ele explica muito bem e explica muitos métodos de se obter siddhis, de obter-se os poderes psíquicos. E de fato ali tem muitas explicações sobre isso, né? Alcançando Samyama, realizando Samyama, sobre vários pontos do corpo, sobre vários chakras, se obtém determinados poderes. O que é Samyama? Samyama é as 4 últimas partes, os 4 últimos angas dos 8 angas, das 8 partes do Yoga de Patanjali, que é simplesmente nada mais, nada menos do que Pratyahara, recolher-se para dentro seus sentidos,
concentração, dharana, meditação, dhyana e expansão, samadhi, sobre um determinado ponto. E sobre cada ponto há poderes específicos. Mas esses poderes criam ciladas no caminho da iluminação. Uma pessoa entre milhões possui de feito siddhis, mas descobri que tais pessoas são a miúdo cúpidas, egoístas e, na maioria das vezes, ignorantes. O caminho da iluminação não é o da cultivação intencional de poderes. Os milagres realizados por Buda, por Cristo e outros grandes sábios espontâneos tinham um propósito. Não foram executados por motivos egoístas nem para criar uma sensação. Estão conectados com a magia branca, como nós comentamos agora há pouco, né? Tanto os de Buda, quanto de Krishna, quanto o de tantos outros, como por exemplo Sai Baba. Sai Baba fazia muito desses exercícios, né, de aporte. O que é aporte? É isso que ele relatou aqui. É uma espécie de mediunidade, né? Pego, por exemplo, este copo que está aqui aonde eu estou, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Ele simplesmente desmaterializa aqui, leva para o astral. No astral é transladado para, por exemplo, a Índia, onde ele morava, e materializa-se lá. Isso é um aporte. Levar um objeto de um local para o outro. Desmaterializar aqui e aparecer ali. Então, não foram feitos de forma egoístas e nem para criar sensação os feitos de Buda e Cristo. No caminho do yoga, topamos às vezes com as possibilidades de siddhis. O yogi que não tenha desejo algum de possuir um siddhi poderá recebê-la. Mas quem tiver consciência do propósito da sua vida jamais irá abusar deles. O abuso das siddhis é a ruína do yogi. O roubo é considerado um crime social e moral. A escamoteação não faz parte do yoga. As siddhis existem, os poderes existem, mas apenas entre os reais entendidos, apenas entre os mestres. Isso é muito curioso. Esses poderes psíquicos são atributos da nossa capacidade psíquica e espiritual. E como o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual, podemos dizer, psicossoma, corpo de luz, ou qual seja a nomenclatura que nós desejarmos utilizar, eles são também feitos por matéria, uma matéria de uma frequência mais sutil do que a matéria física, mas ainda assim matéria. É por isso que os seres espirituais, as entidades espirituais não são fantasmagóricas, são materiais, numa realidade um pouco mais sutil apenas. Daí surgem todas as realidades astrais e assim por diante. Mas como são matéria, obedece sim uma ciência, obedece uma fisiologia, e conhecendo os mecanismos fisiológicos daquele corpo, conhecendo a ciência daquele corpo, pode-se realizar determinadas atividades que para nós é entendido muitas vezes como esses poderes, mas é algo natural para este corpo mais sutil. Por nós é compreendido como por milagres. Então tudo pode ser desenvolvido, sim, porque existe um mecanismo científico por trás. Porém, aí é que está. Em quais mãos estarão estes poderes? É da mesma forma, uma caneta, que aliás essa caneta aqui eu acho maravilhosa, escrita fina. Uma caneta, ela pode ter muitas e muitas funções positivas. Eu posso ter uma compreensão e colocar no papel tudo o que eu compreendi, compilar livros de sabedoria maravilhosos, né, e divulgar isso, que facilite a expansão de consciência das pessoas. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo uma mente desajustada pode escrever coisas que não são nada agradáveis e boas para o progresso de quem irá ler,
e mesmo assim eles fazem livros e compilam e difundem, as pessoas leem e criam mais confusões e cisões em suas mentes do que harmonizações e elevação. Então, este objeto, ele pode produzir coisas muito boas e pode produzir coisas não tão boas assim. Ainda fisicamente, esses tempos, eu lembro de ouvir um médico que estava num restaurante almoçando e alguém engasgou, ele utilizou uma caneta para fazer um furo na glote e a pessoa desengasgar e poder viver. Então, ainda assim, isso aqui salva vidas, se souber ser utilizado, mas também pode ser uma arma. Eu posso machucar alguém com uma caneta, com golpes, com a ponta, enfim. Tudo depende de quem irá utilizar. Não depende essencialmente do objeto em si, mas da consciência que possui o objeto. Por isso que ele coloca que os seeds existem porque fazem parte de um processo científico dos nossos corpos sutis. Podemos entender muitas vezes isso como fenômenos mediúnicos, mas apenas são bons entre os sábios, os compreendidos, os entendidos. E é isto. Este foi mais um conto. O conto de cometeste muitos roubos. E agora então, vamos adiante para mais um conto. E acredito que vamos nos aproximando já das finalizações dos contos de hoje, porque é bom nós refletirmos mais e mais sobre os contos. Então, vamos ver se após esse aqui, se não for muito extenso, a gente consegue colocar um quarto. Este chama Um Swami Arremessador de Fogo. Conheci um Swami capaz de expelir fogo pela boca. A chama projetava-se mais de 1 metro de distância, e eu pus ele à prova a fim de verificar se o fenômeno era autêntico. Eu pedi que lavasse a boca para ter certeza que não estava escondendo nela alguma coisa como um fósforo. Fiz também que meus amigos o examinassem, e ele parecia genuíno, e por isso cheguei à seguinte conclusão: este homem deve estar positivamente mais adiantado que o meu mestre. Então me disse o Swami: estás desperdiçando tempo e energia ao pé do teu mestre. Me segue e te darei um pouco da verdadeira sabedoria. Mostrarei como se produz fogo. Eu estava tão influenciado por ele que decidi deixar o meu mestre entrando à presença deste último e disse-lhe: encontrei alguém mais adiantado do que vós e resolvi tornar-me o seu discípulo. Estou encantado, disse ele, meu mestre. Vai, quero que sejas feliz. E o que é que ele faz? Tira fogo da boca. É um Swami muito poderoso. Ah, faça-me o favor então de me levar até ele, pediu o meu amo. Na manhã seguinte, lá fomos nós. O Swami morava nas montanhas a uns 37 quilômetros de distância. Levamos 2 dias para ir até lá. Quando chegamos, o Swami inclinou-se diante do meu mestre. Surpreso, perguntei ao meu mestre: você conhece? Naturalmente, foi a resposta. Ele deixou nosso mosteiro há algum tempo. Agora sei onde tem se escondido. E meu mestre lhe perguntou: que tens feito aqui? Aprendi, senhor, a tirar fogo da boca, respondeu o interpelado. Quando viu a chama sair-lhe da boca, meu mestre riu mansamente e me instruiu. Pergunta-lhe quantos anos levou para aprender a fazer isso. O Swami envaidecia-se de sua proeza e vangloriava-se. Pratiquei durante 20 anos para dominar esta arte. Disse então meu mestre:
Um fósforo produz fogo em 1 segundo. Se está querendo perder 20 anos para aprender a produzir fogo com a boca, fique, mas é um tolo. Meu filho, isso não é sabedoria. Se quiser realmente conhecer mestres, eu te direi onde estão. Vai e faze as experiências. É muita sabedoria, né? Ou nem tanta, talvez algo muito simples. Mas é comum as pessoas ficarem encantadas, extasiadas pelos poderes psíquicos, mas de fato, para que 20 anos se um fósforo produz fogo em 1 segundo? Mais tarde compreendi que esses seeds não passam de sinais espalhados pelo caminho. Nada tem com a espiritualidade. E descobri, depois de experimentar e examinar, que são poderes psíquicos de escasso valor e podem criar obstáculos sérios no caminho. Às vezes os poderes psíquicos se desenvolvem. Começais a ler a sorte dos outros, começais a conhecer e ver muitas coisas. Tudo isso são distrações. Não permita que vos obstruam a senda do caminho espiritual. Muita gente, incluindo swamis, tem gasto tempo e energia com tais distrações. Quem quiser desenvolver seeds, poderá fazê-lo e poderá fazer demonstrações de algumas proezas sobrenaturais. Mas a iluminação é outro assunto totalmente diverso. Aqui cabe um relato. Até fechei o livro aqui, mas deixei marcado. Eu acredito que a gente possa continuar assim. Mas cabe um relato das minhas experiências espirituais. Por bastante tempo, é natural que eu tive uma iniciação a seu caminho da espiritualidade, muito pelo espiritismo, por conta da minha família. A minha avó é espírita há muito tempo. Depois conheci outros caminhos, outros professores médiuns e muito bons médiuns. E aquilo ali me trouxe uma certa alegria e entusiasmo, bem como o próprio Swami Rama aqui vendo esses feitos. E por muito tempo eu busquei bastante esses fenômenos mediúnicos, né? Sejam os de clarividência, sejam os de clareaudiência, sejam as de emancipações da alma dentro do espiritismo, que nada mais é do que as projeções da consciência, a projeção astral, que é também algo anímico, mas também mediúnico. Ok. E tive sim boas experiências com isso, né, de conversa com os amigos espirituais, enfim. E numa determinada hora, num determinado momento, meu próprio mentor espiritual, que é uma entidade espiritual, veio para mim e falou: não procure mais, pelo menos por hora, essas manifestações mediúnicas. Não desenvolva-se mediunicamente e vá por outro caminho. E este outro caminho que apareceu para mim foi a filosofia. Foi o desenvolvimento da minha capacidade por mim mesmo, pelas minhas próprias pernas. Claro que nós desenvolvemos muitos as capacidades mediúnicas mediante o nosso próprio esforço, mas ainda assim nós ficamos atrelados a essas manifestações mediúnicas que mais são um trabalho de outras pessoas. Por exemplo, as psicofonias, né, que era algo que até tinha uma certa facilidade. Fazíamos trabalho onde fazia as psicofonias de mestres xamânicos, de mestres chineses. Quem me acompanha nas práticas de meditação, eu já comentei isso diversas vezes, mas me foi dito, né, não faça do teu trabalho algo essencialmente mediúnico. Desenvolva por ti mesmo. E aí me foi colocado então o caminho da filosofia. E aí comecei a estudar diversas tradições. E quando nós aprofundamos, no meu caso, né, estou contando a minha experiência aqui, não estou dizendo necessariamente que é a mesma sua. Pode ser que o seu caminho seja assim, mas dentro de uma via mediúnica que traz muito aprendizado, sem sombra de dúvidas, né? E todos os caminhos levam ao Pai, tudo é possível. Mas no meu caso foi mais ou menos como
aqui sua mirama, né, de não buscar esses fenômenos, muitas vezes, de voltar-se para o desenvolvimento mais da lucidez, do discernimento, da compreensão. E aí também me foi dito pelo meu amigo espiritual que lá adiante essas manifestações elas retornarão com muito mais naturalidade e o melhor, você terá mais compreensão, mais discernimento para dar um bom uso, um bom encaminhamento a tudo isso que lhe vier como atributo. Então, quando nós olhamos para o nosso desenvolvimento interior e não ficamos focados muito nessas manifestações mediúnicas, aí nós temos um grande ganho, porque crescemos como pessoa independente de quaisquer manifestações, mas se vierem manifestações que nos ajudam sim, a gente sabe como analisá-las, a gente como dar procedimento a tudo isso que se manifesta. Então, por um bom período, nos últimos pelo menos 6 anos, eu tenho estado um pouco mais afastado dessas manifestações mediúnicas e mais voltado para as questões filosóficas, do desenvolvimento da filosofia, da lucidez, da meditação, enfim. E curiosamente, essas manifestações mediúnicas ganharam muito mais, não ênfase, não é a palavra, mas aquilo que acontece, muito mais qualidade, né? Antes era muito turvo e eu era arrastado com muita facilidade por essas questões. Claro que a gente não tem uma firmeza muito grande ao ponto de não sermos arrastados, né? Todos nós estamos fluindo com a vida e somos arrastados, mas ainda assim a filosofia fez com que eu desenvolvesse mais princípios e mais valores que, bom, isto aqui, para lá ou para cá, eu não vou, porque este é o meu princípio, estes são os meus valores e aqui eu permaneço. A prática da meditação traz muito esse discernimento, esses valores e, embora possam levar sim as manifestações mediúnicas, quando elas vêm nós temos discernimento bom para lidar com tudo isso. É isto. Acredito que possamos ir em mais um sim, que é o conto chamado Um Místico Surpreendente. Tomar uma aguinha e vamos. O desprendimento é um dos sinais destacados do homem espiritual. Quando falta essa qualidade no caráter de alguém que se supõe espiritual, esse alguém na realidade não o é. Um mestre conhecido, Ninkarolibaba é bastante conhecido realmente, me favoreceu quando eu era ainda muito jovem. Vivia em Nainital, um dos sítios mais frequentados do Himalaia. Morava ora aqui, ora ali, e quando alguém o procurava, ele dizia: "Está bem, agora já te vi, tu já me viste, já. O que quer dizer, vai. Esse era o seu hábito. Certa vez estávamos sentados conversando quando um dos homens mais ricos da Índia veio vê-lo com um maço respeitável de dinheiro indiano. E o homem disse: "Senhor, eu vos trouxe isso." Baba espalhou as notas e sentou-se sobre ela e depois disse: "Como almofadas não são muito confortáveis, e como não tenho lareira, não posso queimá-las para produzir calor. Então, são inúteis para mim. O que farei com elas?" "Isso é dinheiro, senhor," voltou o homem. Baba devolveu o dinheiro e pediu que lhe empregasse na compra de algumas frutas. E o homem rico obtemperou: "Aqui não há mercado, senhor." "Então, como podes me dizer que isso é dinheiro?" Sobreveio Baba. "Se não serve para comprar frutas, não é dinheiro para mim." E em seguida indagou o visitante: "O que queres de mim?" "Tenho uma forte dor de cabeça," disse o homem. "Que tu mesmo criaste para ti," replicou o Baba. "O que posso eu fazer por ti?"
Vim pedir vossa ajuda, senhor, protestou o homem. E Baba abrandou-se. Está bem. Daqui por diante não haverá mais dor de cabeça. Mas a partir de hoje, serás uma dor de cabeça para outros. Ficarás tão miseravelmente rico que serás uma dor de cabeça para toda a tua comunidade. E até hoje, com efeito, ele continua a ser uma dor de cabeça para toda a sua comunidade. É verdade que certa importância em dinheiro constitui um dos meios necessários à existência confortável no mundo. Mas também é verdade que ter mais do que o necessário pode ser motivo de sofrimento. Entesourar dinheiro seria um pecado, pois estamos despojando outros e criando disparidades na sociedade. Ninkarolibaba amava o Senhor Rama, a encarnação de Deus, e estava sempre murmurando um mantra que ninguém entendia. Sábio, adorado por muita gente no norte da Índia, as pessoas não lhe davam sossego. Viajavam com ele de uma montanha e de uma aldeia a outra. Ele era extremamente misterioso em seus processos. Tive muitas outras experiências deliciosas e engraçadas com Ninkarolibaba que ninguém acreditaria, mas uns poucos americanos que o conheceram compreenderão o que estou dizendo. Se alguém fosse visitá-lo, ele diria: estavas falando mal de mim com tal e tal pessoa debaixo de tal e tal árvore. E acrescentava com exatidão a data, a hora, o dia, e em seguida mandava o visitante embora. Agora já me viste, vai. E cobria-se com um cobertor. Um belo dia, um farmacêutico saiu de Talital, levando um pouco de pó para Malital. Fervoroso admirador de Ninkarolibaba, deteve-se no meio do percurso para vê-lo. Eu também estava lá. Tenho fome, disse o Baba. O que estás carregando aí? Arsênico, retrucou o farmacêutico. Esperai que vos trarei alguma comida. Mas o Baba arrancou-lhe o pó das mãos e engoliu um punhado. A seguir pediu um copo d'água. O farmacêutico receou vê-lo morrer envenenado, mas no dia seguinte encontrou ele perfeitamente são. Ele não tinha consciência do exterior. Se alguém lhe perguntasse: comeste a vossa comida? Ele responderia não ou sim. Mas nenhuma das respostas teria sentido. Quando a nossa mente se ausenta, podemos comer muitas vezes por dia e continuar famintos. Era o que acontecia com ele. 5 minutos depois de comer, diria: estou com fome, porque não se lembrava de já ter comido. Já comeste a vossa comida? Diria eu. Está bem, responderia ele. Então não estou com fome. Se eu não lhe dissesse: comeste agora mesmo, ele não se deteria. Um dia pensei: vejamos quantas vezes ele será capaz de comer. Nesse dia, ele ingeriu 40 refeições em várias casas. Comeu o dia todo. Queríamos conhecer-lhe os poderes e ele sabia o que queríamos. Desse modo, quando alguém colocava comida à sua frente, comia. Comereis? Perguntavam, e ele: está bem. E comeu o dia inteiro. E finalmente me aproximei advertindo: já comeste o bastante. Já? Retornou ele. E já, repeti eu. E nesse estado de elevação, somos como crianças. Ele não tem plena consciência das coisas do mundo, mas está sempre consciente da verdade. Ninkarolibaba. Muitos elementos dentro desse texto. Primeiro, uma questão até política, né, quanto à questão de muitos não ter muito e poucos ter muito, e isso cria as
diferenças sociais, os problemas sociais. Né? Nesta passagem em que ele dizia que é muito importante ter uma boa quantidade em dinheiro para que se tenha uma existência confortável no mundo, mas também é verdade que ter mais do que necessário pode ser motivo de sofrimento. A felicidade real, ela não tem muito a ver com... Isso é delicado falar, mas pegando exemplos, alegorias, né, não tem muito a ver com as nossas condições externas, e mais sim com as nossas condições internas. E está muito vinculado com os nossos desejos também. É semelhante a um exemplo que relatei ainda esses dias. Uma pessoa que tem apenas um tapete ou um pequeno colchão para deitar-se para dormir e está satisfeito com a sua vida, com aquilo ali, com essa circunstância, ele pode muito bem ter uma vida plenamente feliz. Em compensação, alguém que tem grandes palácios, grandes posses e riquezas, mesmo estando dentro de um palácio, numa cama luxuosa, numa cama de ouro, se tem grandes insatisfações e desejos, ela pode estar naquela circunstância e condição infeliz, criando sofrimento para si. Ou seja, tem muito a ver com as nossas questões internas e as realidades psicológicas interiores. Agora, claro, não estou dizendo aqui que podemos ser felizes, até podemos, mas que devemos ser felizes com condições muito austeras e martirizando a nossa passagem por esse mundo. É necessário sim que nós tenhamos as nossas necessidades básicas supridas, para que inclusive a gente possa dedicar esse tempo a assistir um vídeo, refletir sobre questões e contos espirituais. É necessário que nós tenhamos as nossas capacidades básicas supridas para dar atenção a outras coisas um pouco mais nobres do ponto de vista do espírito e da alma, para que a gente possa estudar, para que a gente possa desfrutar inclusive, e não simplesmente ficar correndo e utilizando o nosso tempo para suprir as nossas necessidades básicas, para que a gente possa ter condição de sentar para meditar e aprofundar as nossas práticas de autoconhecimento. Então, nesse ponto, é necessário que a gente tenha as nossas necessidades básicas supridas. Porém, o excesso, ele caminha sim para um desequilíbrio e cria os problemas, muitos de ordem social. O taoísmo, dentro do Tao Te Ching, Lao Tse coloca em alguns textos este elemento. Em outras tradições, como por exemplo, para Platão, dentro da República, existe também essas formas de divisão da sociedade, onde não poderia haver muita disparidade entre, economicamente falando, quem mais ganha e quem menos ganha, para que não crie-se tantos problemas de ordem social. Mas não é muito o que a gente vê hoje. A gente tem valores ainda bastante questionáveis e, enfim, era só um comentário em relação a isso. E sobre esta outra manifestação de consciência de Ninkarolibaba, talvez a gente tenha que ouvir mais e mais vezes para que possamos refletir e, quem sabe, compreender esta ausência da mente, mas ainda assim presença em relação à verdade. E que neste estado de ausência da mente não faz diferença como ele põe, comer muito, comer pouco, o que come, se é arsênico ou se é algo muito saboroso e delicioso e nutritivo para o corpo. Não estou de forma alguma fazendo apologia para que a gente coma arsênico ou elementos destrutivos à nossa fisiologia. Aliás, nós não manifestamos o estado de consciência do Mestre, nós não manifestamos os domínios, sobre a matéria e sobre a consciência para que possamos ter esse tipo de experiência. Convém mais nós criarmos uma harmonia na dualidade do nosso corpo, para que assim nós tenhamos uma saúde saudável. Saúde saudável é ótimo,
mas tenhamos uma saúde, uma condição de aprofundar nas nossas práticas e os nossos estudos. Mas ainda assim, a nível de reflexão, este conto é muito bom e esses estados de consciência que Neem Karoli Baba manifesta são muito instrutivos, né? Se desejarem, coloquem no Google, né, Neem Karoli Baba, tem várias imagens dele, e era um mestre mais robusto, assim, mais gordinho, né? Comia bastante. e é legal, né, ver as imagens desses mestres, porque manifestam um magnetismo que por si só informam muitas coisas. E bom, este foi o nosso conto, ou os nossos contos de hoje. Eu acredito que avançamos 4 contos, são suficientes para que a gente possa deixar agir e trazer à tona muitos elementos. E peço mais uma vez, para caso você não seja inscrito, se inscreva no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Também reforço aqui o convite para você integrar a nossa próxima turma da Jornada da Meditação. Restam ainda 12 vagas, se não me engano, onde nas segundas e nas quartas às 18h30 nós nos reunimos ao vivo para fazer a nossa prática e também aprofundar os estudos que envolvem a prática da meditação. O link de inscrição para mais informações está aqui abaixo na descrição do vídeo, e caso você necessite, tem aqui abaixo também o link para o meu Instagram. No meu Instagram tem o acesso para você falar diretamente comigo, seja nas mensagens direct, ou seja também no meu WhatsApp, que está disponível ali no link da minha bio no Instagram. Então, é isto. Eu agradeço muito a companhia de você neste momento, no vídeo de hoje, nas reflexões de hoje, e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz e até mais.